Se você sente que se perdeu espiritualmente e precisa reencontrar o caminho, esta mensagem é para você. Aqui é o canal A Voz Desperta. Inscreva-se agora e fique até o final, porque Deus ainda está te chamando de volta. Antes de elevarmos nossas vozes em oração, é importante aquietar o coração e refletir sobre algo profundo. As promessas de Deus não falham, mesmo quando tudo ao nosso redor parece confuso. Existe algo dentro do ser humano que reage com medo à ideia de estar perdido. Não se trata apenas de não saber para onde ir, mas da sensação angustiante de não reconhecer mais o caminho. Esse sentimento gera inquietação, ansiedade e uma pressão interna difícil de explicar. A perda de direção não acontece de forma repentina. Ela começa de maneira silenciosa, quase imperceptível, até que, de repente, nos damos conta de que não sabemos mais onde estamos espiritualmente. Estar perdido não começa com grandes decisões erradas, mas com pequenos desvios que parecem inofensivos. No início, tudo parece sob controle. A pessoa acredita que sabe exatamente onde está e continua caminhando confiante. Com o tempo, alguns sinais deixam de ser notados, referências são ignoradas e aquilo que antes era claro começa a se confundir. A alma entra em um estado de desorientação, onde tudo parece igual, sem distinção, sem direção. Quando a consciência desperta, o medo já tomou espaço e a certeza de estar perdido se torna inevitável. Na caminhada espiritual, isso também acontece. A vida impõe pressões, cobranças e dores que drenam as forças internas. O cansaço emocional se acumula, a fé parece enfraquecer e o coração começa a se sentir vazio. Surge a confusão, a ansiedade e a sensação de abandono. Muitos acreditam que Deus se afastou, quando, na verdade, foram as circunstâncias que criaram ruídos no relacionamento com Ele. Esse afastamento gera um silêncio interno que machuca, mas também revela o quanto a alma sente falta da presença divina. Há momentos em que acontecimentos difíceis levam a pessoa a acreditar que foi esquecida por Deus. Uma oração que parece não ter sido respondida, uma perda inesperada ou uma dor prolongada podem criar a falsa ideia de abandono. Esse pensamento, quando não tratado, gera distanciamento. A pessoa continua vivendo, mas já não caminha na mesma direção. Aos poucos, a intimidade com Deus vai sendo substituída por tentativas humanas de preencher vazios espirituais que nada neste mundo consegue preencher completamente. A palavra de Deus revela um clamor sincero, alguém que reconhece estar perdido, mas não esquecido. Esse reconhecimento não é um sinal de fracasso, mas de consciência espiritual. Admitir o desvio é o primeiro passo para o reencontro. Diferente do que muitos pensam, Deus não se surpreende quando alguém se afasta. Ele conhece a fragilidade humana e sabe como o coração pode se perder em meio às distrações da vida. Mesmo assim, sua presença permanece constante, aguardando o momento do retorno. Quando alguém se afasta de Deus, não é necessário que ele venha procurá-lo como quem perdeu algo sem saber onde está. Deus nunca perde o controle da situação. Ele acompanha cada passo, cada escolha e cada silêncio. Mesmo quando a pessoa se sente distante, Deus continua perto. A diferença é que o coração precisa se alinhar novamente à sua voz. O retorno não exige força, apenas rendição. Não exige merecimento, apenas decisão de voltar. No início, tudo parecia funcionar. Recursos, escolhas e prazeres davam a sensação de controle. Mas o tempo revelou outra realidade. O que parecia abundância se transformou em escassez. As escolhas impulsivas começaram a cobrar um preço alto. Aquilo que antes parecia liberdade se tornou prisão.
Quando os recursos acabaram, também desapareceram as falsas seguranças. O cenário mudou completamente, revelando a fragilidade de uma vida construída sem direção espiritual. A escassez não foi apenas material, mas interna. O vazio se tornou evidente. A tentativa de sobreviver o levou a situações humilhantes, distantes de tudo o que um dia foi familiar. A fome que ele sentia não era apenas física, mas emocional e espiritual. Nada ao seu redor conseguia suprir essa necessidade profunda. Esse é o ponto onde muitos chegam, quando percebem que nada do mundo consegue substituir aquilo que só a presença do Pai oferece. Mesmo neste estado, ele ainda tentou criar seus próprios planos. Tentou se adaptar, se justificar, encontrar uma solução sem precisar voltar. O orgulho, a vergonha e o medo de não ser aceito falavam mais alto. Ele acreditava que seu erro era grande demais, que não havia mais espaço para retorno. Esse pensamento é comum em quem se sente perdido, a ideia de que foi longe demais para recomeçar. O que ele não sabia é que o vínculo nunca foi quebrado. O pai não deixou de amá-lo, não deixou de esperar, não deixou de olhar ao longe. A ausência física não anulou o relacionamento. O amor permaneceu intacto. Essa verdade revela algo poderoso. O amor de Deus não depende do comportamento humano para existir. Ele não se desgasta com o tempo, nem diminui com os erros. O momento da consciência foi decisivo. Ele percebeu que a condição mais simples na casa do pai era melhor do que qualquer falsa liberdade distante. Decidiu voltar, não com exigências, mas com humildade. Preparou palavras, ensaiou desculpas, carregava culpa e arrependimento. Mas o que encontrou foi algo que não esperava. Um amor que corre ao encontro, não que aponta o erro. Antes mesmo que ele chegasse, o pai o avistou. Não houve questionamentos, nem julgamentos. Houve compaixão, abraço e restauração. A vergonha foi substituída por honra. As marcas do passado foram cobertas com dignidade. A celebração declarou algo eterno. Quem estava perdido foi reencontrado. Quem parecia sem vida foi restaurado. Essa história revela uma verdade que precisa ser lembrada. Deus não muda quando nos afastamos. O coração do Pai continua o mesmo. Ele não fecha os braços, não endurece o amor, não desiste. O retorno não é recebido com reprovação, mas com alegria. O céu se move quando alguém decide voltar. Se hoje existe a sensação de estar perdido, é importante saber que Deus continua presente. O caminho de volta não está bloqueado. Não importa quanto tempo passou ou quão distante parece estar. A esperança não se perdeu. A luz continua acesa, indicando o caminho. O reencontro começa no coração com um simples voltar-se para Deus. Sentir-se perdido por um momento é diferente de abandonar completamente a fé. Mesmo quando isso acontece, o amor de Deus não diminui. Ele não deseja alcançar apenas alguns, mas restaurar todos. Cada vida tem valor, cada história importa. Nenhuma alma é insignificante aos olhos do Pai. A parábola da ovelha perdida reforça essa verdade. O pastor não ignora a ausência de uma, mesmo tendo muitas. Ele vai em busca daquela que se perdeu, porque cada uma é importante. Quando a encontra, não a repreende, mas a carrega com alegria. Esse é o retrato do cuidado divino, atento, pessoal e constante. Deus busca incansavelmente. Ele não se cansa, não se irrita, não desiste. Ele não define ninguém pelos erros cometidos.
O que foi perdido pelo caminho pode ser restaurado. Paz, propósito, alegria, identidade e esperança não estão fora do alcance divino. A restauração é parte do caráter de Deus. Assim como o filho foi restaurado ao relacionamento com o pai, o mesmo acontece quando alguém retorna para Deus. O passado não define o futuro. A luz substitui a confusão. A comunhão é restabelecida. O que parecia destruído ganha nova forma. Deus transforma perdas em testemunhos. Agora é tempo de oração, um momento de entrega sincera. Deus conhece cada coração antes mesmo que qualquer palavra seja dita. Ele vê o cansaço, a dor, a confusão e o silêncio. Ele entende cada lágrima não expressa e cada clamor interno. Aproximar-se dele não exige palavras bonitas, apenas um coração aberto. A oração é um retorno ao lar espiritual. É reconhecer que fomos feitos para Deus e que nada fora dele satisfaz plenamente. É permitir que ele restaure o que foi quebrado, cure o que foi ferido e alinhe novamente o coração à sua vontade. O amor divino alcança onde as forças humanas não chegam. Que esta mensagem seja um lembrete eterno. Ninguém está longe demais para Deus. O que estava perdido pode ser encontrado. O que parecia morto pode reviver. Se esta palavra falou ao seu coração, escreva Amém nos comentários como um sinal de fé. Inscreva-se no canal A Voz Desperta e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa reencontrar o caminho. Que a paz de Deus guarde sua vida e que a luz dele conduza cada passo.